existe realmente esse vírus, ele tem toda essa letalidade. A paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem com Deus, com a minha família e com vocês. Hoje eu queria fazer um vídeo diferente, missionário. Eu não quero falar de missionária não, eu quero falar da bióloga Michele. Queridos, eu quero apresentar a vocês Michele Andresa Freitas Souza, bióloga com bacharelado em genética, licenciatura pela UFRN. Ela também tem MBA em gestão ambiental de qualidade pela UNIT e ela é teóloga convalidada, né, na FATIM de Pernambuco. Eu queria falar com vocês sobre coronavírus. Gente, nós temos 12 perguntas que eu queria estar respondendo junto com a missionária, ou melhor, eu não vou responder nada, né? Quem vai responder é a especialista. E ela tem 12 respostas para nos dar sobre o coronavírus. E eu queria estar junto com vocês, a gente acompanhando essas respostas da missionária, ou melhor, da bióloga, né? Para que a gente possa entender um pouquinho mais do coronavírus. Querido, nós também temos 54 perguntas, então assim que vocês terminarem esse vídeo, dá um pulinho lá para assistir também as 54 perguntas que nós vamos estar fazendo para a Michele sobre o coronavírus também, mas só que assim, vão ser perguntas com respostas rápidas. Aqui ela vai poder explanar, vai ter um pouco mais de tempo para poder explanar as top 12 perguntas sobre o coronavírus. Então vamos lá, vamos começar, missionária? Vamos lá? Ou melhor, bióloga. Vamos lá para a primeira pergunta. O que é o coronavírus? Quais são os sintomas? Como evitar? E o que fazer para prevenir em casa? Vamos lá. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O que a gente vê muitas vezes nas pessoas conversando, né? Muita gente falando na internet, as pessoas confundem muito, as pessoas começam a falar de vírus, e no meio do discurso elas acabam entrando na bactéria, né? Vírus e bactérias são seres de famílias diferentes, de grupos diferentes, tá? Então nós temos os grupos das bactérias e temos os grupos dos vírus. O coronavírus, ele faz parte dos vírus, tá? São seres vivos que têm como carga genética um RNA, ele precisa de um hospedeiro para sobreviver, tá? Fora do meio ambiente ele sobrevive por um tempo, mas ele precisa de um hospedeiro para sobreviver, para se reproduzir, né? E assim ele conseguir passar para outras pessoas, certo? Foi descoberto no final do ano passado, né? Em dezembro do ano passado, quando ele conseguiu contaminar uma grande parte da população da China, tá? Isso não significa dizer que o coronavírus só foi descoberto o ano passado. Ele já tinha sido estudado, acredito que em 1937, num dos estudos que eu estava acompanhando, eu estava lendo, mas o caso maior agora, né, a letalidade maior foi descoberta agora na China, porque ele tem uma patogenicidade muito grande, ele tem uma letalidade, ele consegue matar de forma mais rápida, porque ele saiu de um animal e foi contaminar um ser humano. Então, por isso que o coronavírus, para os seres humanos, tem causado essa mortalidade toda que a gente tem visto no mundo, tá? Quais os sintomas? Bom, o coronavírus, ele tem os mesmos sintomas de uma gripe, né? Uma gripe forte. Então, por isso que no início, né, você estava falando que as pessoas falavam que o coronavírus era uma gripezinha, era uma gripe, né? Porque são os mesmos sintomas: febre, tosse, né? Dor no corpo, dor de garganta, dor de ouvido, nariz entupido. Então, ele tem uma característica muito forte também, que é a questão da dificuldade de respirar. Se a pessoa apresenta o nariz entupido, né, então ela vai ter uma dificuldade de respirar. Mas não somente por isso. O vírus, ele consegue
colonizar de forma muito rápida as vias aéreas superiores e inferiores. Então, ele não somente coloniza aqui em cima, nariz, garganta, né? Mas ele também consegue migrar muito rápido para dentro dos pulmões. Então, por isso também a questão da falta de respiração, porque os pulmões, eles acabam ficando... os tecidos ficam comprometidos, por isso muitos pacientes precisam da máquina para respirar, né? Por isso muitos pacientes acabam indo para a UTI para poder utilizar toda a aparelhagem que tem lá disponível na UTI. Inclusive a máquina, né? O aparelho para respirar, que induz a respiração mecânica, tá certo? Como fazer para evitar? Bom, além do distanciamento social, que é isso que nós estamos vivendo agora nesse período, a quarentena, né, que nós chamamos, todos os países estão fazendo. Isso não é invenção do nosso presidente, não é invenção do nosso prefeito, do nosso governador, né? É algo que é uma orientação que a Organização Mundial de Saúde passou para todas as nações, todos os países devem fazer isso. Então, assim, os países que se anteciparam para fazer a quarentena tem um número muito baixo de casos confirmados do coronavírus. O nosso país, o nosso presidente, ele correu também para poder fazer a quarentena, mas nós temos visto muitas pessoas ainda passeando na rua. Mas como é que a gente pode fazer? Aquelas pessoas que precisam sair, né? As pessoas que precisam sair, elas precisam usar máscara, elas precisam fazer uso do álcool em gel, elas precisam lavar mais vezes as mãos, né, com água e sabão, não apenas como a gente ensina aqui na nossa casa. Não é só molhar a mão, né? Você não molha a mão, você não lava a mão só molhando com água, você precisa passar o sabão para poder lavar, né? Então, aquela musiquinha, né? Uma mão lava a outra, né? Então, nós precisamos lavar realmente as mãos, lavar debaixo das unhas, lavar os punhos, lavar os antebraços, para que nós possamos evitar o contágio mais rápido do corona, tá? Como é que a gente faz para se prevenir, né? Cobrir o nariz e a boca, né? Quando a gente for espirrar ou tossir, o Ministério da Saúde está informando que a gente deve espirrar ou tossir aqui no cotovelo, porque a minha mão fica livre de contaminação. Se eu espirro aqui, a minha mão fica livre de contaminação, tá? Precisamos evitar as aglomerações. Se alguém está doente, se alguém tem algum sintoma de gripe, ela precisa ficar isolada, né? E o isolamento é diferente do distanciamento social, tá? O distanciamento social é para todo mundo. O isolado, né, até isolado dentro da sua própria casa, são pessoas que começam a desenvolver sintoma de gripe. Então, se a pessoa desenvolver sintoma de gripe, ela tá tossindo, ela tá espirrando, ela precisa ficar isolada num cômodo da casa, né, longe da família, para que ela não, se ela estiver contaminada com coronavírus, ela não passe para outras pessoas, tá? Nós precisamos deixar os ambientes bem ventilados, né? Fazer uma limpeza diária na nossa casa, né? Com desinfetante, com água sanitária, tá? E não compartilhar objetos pessoais, que é de máxima importância. Eu tenho uma máscara, meu filho precisa sair, então eu vou dar minha máscara para ele usar. Não pode, tá? A máscara é de uso individual, certo? A pessoa vai beber num copo, você bebe no seu copo e o seu esposo bebe no copo dele, tá? Para que você evite estar trocando fluidos corporais, tá? Para que a saliva que está no copo não passe para outra pessoa, certo? Da mesma forma, colher, garfo, etc. Ok? Vamos para a segunda pergunta. O que usar quando eu estiver na rua? Como faço para higienizar roupas e sapatos e compras? Veja só, o nosso ministro da Saúde, ele informou que nós podemos usar as máscaras caseiras, até porque máscara cirúrgica, ela está difícil de ser encontrada no mercado, né? Você vai comprar na farmácia, você não encontra com um preço absurdo. E as máscaras que nós compramos, elas são máscaras descartáveis, tá? Existem algumas máscaras que você pode usar até 7 dias, mas as máscaras que nós encontramos mais baratas, elas são descartáveis. Então, se eu uso agora, eu preciso jogar fora, eu não posso estar reutilizando a máscara.
A máscara que o Ministério da Saúde informou que a gente poderia estar fazendo, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, elas são feitas de tecido, de algodão, tá? E elas podem ser reutilizadas. Então, você deve usar máscara para poder sair de casa, né? Roupas de tecido sintético. Por que roupas de tecido sintético? Porque elas são mais fáceis de secar ao sol. Por exemplo, você vai sair tá pra feira, né? Tá fazendo um calorão aqui no Nordeste. Você vai pra feira e alguém lá na feira tosse nas suas costas, né? Você tá com máscara aqui na frente, mas suas costas estão desprotegidas. Então, a pessoa tossiu, porque ela tá sem máscara, ela tossiu na sua roupa, molhou, você com as gotículas caíram lá na sua roupa. Então, o sol ele vai secar mais rápido uma roupa de tecido sintético do que uma roupa de algodão. Isso não quer dizer que a sua roupa não está contaminada. Você deve chegar em casa, retirar aquela roupa e colocar para lavar, tá? Quando você retornar da rua, o que é que você deve fazer? Você deve tirar aquela roupa que você usou para sair, deve colocar imediatamente no sabão. Uma coisa que a gente tem visto muito hoje as pessoas fazendo é o seguinte: você chega em casa, você deve deixar o calçado na porta da sua casa, tá certo? De preferência, se você tiver como lavar os pés na porta, né? Com água e sabão, você lava os pés ali. Entra em casa, pode higienizar as mãos também na porta, né? Quem mora em apartamento é um pouco mais difícil, mas se você tiver álcool em gel, você higieniza a mão ali e vai pro banheiro e tira a sua roupa lá. Toma um banho, né? Para tirar se tiver algum vírus em você vai retirar aquilo ali, né? E a roupa você vai colocar para lavar no sabão assim que você terminar o seu banho. O que é importante pra gente fazer, no caso, quando a gente vier na rua trazendo alimento, trazendo algum saco com compras, você coloca aquele saco na pia, é o que nós temos feito aqui na nossa casa, tá? Você leva aquele saco pra pia e tudo que você comprou, você deve lavar com água e sabão, né? Desinfeccionar aquilo ali. Você precisa desinfetar com água sanitária ou com detergente. Você deve lavar o que você puder lavar, o que for de plástico, o que for de saco, né, de papel. Você deve higienizar aquilo ali com álcool em gel ou com água sanitária, tá? De uma forma que você entenda que você está livrando a sua casa desse vírus, certo? Hoje em dia, nos mercados, na rua, você vê, as prefeituras hoje estão disponibilizando lavatórios. Então, quando você for lavar a mão, se você chegar no local e tiver uma pia, você lava a mão, o sabão tem que ser líquido, tá? Porque o sabão em barra, o vírus pode ficar ali. Então, você vai lavar a sua mão bem lavada antes de entrar no local. Se tiver uma toalhinha, você não enxuga a mão, porque você vai estar tirando, a pessoa vai enxugar a mão, você vai enxugar também, várias pessoas vão enxugar a mão na mesma toalha. Então, aquela toalha pode estar contaminada, você lavou a mão, desinfectou a mão, aí você vai lá e infecta de novo. Então, evite estar enxugando a mão em toalha. Você lava a mão e entra no local. Se tiver álcool em gel, ótimo, você vai lá, bota um pouquinho de álcool em gel na sua mão e entra no local, tá? Isso não te livra também de chegar em casa e fazer a mesma coisa, tá certo? Você tem que lembrar isso. O comportamento que você tiver para ir pra rua, você deve ter um cuidado maior quando você chegar em casa, tá certo? Certo. Então, o que eu estou fazendo em casa, eu faço na rua. O que eu faço na rua, eu também faço em casa. Sim, você tem que ter o mesmo cuidado. Eu vou para o supermercado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. A gente vai para o supermercado. Nós não temos como não estar no supermercado, né? Ou ir numa padaria, né? Ou ir no açougue. Eu preciso me deslocar, eu preciso ir para esse local. Então você vai para lá, mas você deve evitar estar, por exemplo, numa fila esperando para ser atendido. Se você puder ficar um pouco distante, você faz sinal para a pessoa: aqui a minha vez é depois dessa pessoa aqui. Você se afasta da pessoa e espera a sua vez, tá? A gente tem visto muitas pessoas se aglomerando, então é preciso evitar a aglomeração. É preciso que você entenda que você está se protegendo para proteger sua família. Vamos para a terceira pergunta? Vamos lá? Máscara caseira, pode usar? Como fazer? Pode usar. Eu pedi para o Samuel deixar, né, no vídeo o link
que mostra como o Ministério da Saúde recomenda para fazer essas máscaras. Tá? A gente, pesquisando no site do Ministério da Saúde, eu encontrei uma nota informativa. Então, essa nota, o Ministro da Saúde ele informa como devem ser feitas, quais as recomendações para que seja feita a máscara de maneira correta. Não é fazer máscara de qualquer jeito, não é qualquer tecido, não é de qualquer jeito que se faz uma máscara, não é qualquer pano que eu vou amarrar aqui e me livra da contaminação do vírus. Lá na nota informativa, ele explica certinho como fazer. Então, como fazer, como reutilizar também. Tá? Porque a máscara caseira eu posso fazer e eu posso reutilizar, diferente de uma máscara cirúrgica descartável. Tá? Então, a máscara caseira eu posso usar, eu posso lavar a máscara caseira, posso estar reutilizando ela várias vezes. Então, nessa nota informativa, que o Samuel vai deixar o link aqui para vocês, vocês podem ver como fazer e como fazer em casa para vocês. O link vai ficar na descrição do vídeo. Vamos para a quarta pergunta? Vamos lá. Passando álcool gel na mão, posso apertar a mão do meu irmão, dar um abraço nele? Se eu não tiver álcool gel, como faço para lavar as mãos? Veja só, eu passo álcool em gel na minha mão e você não passa, tá? Aí eu vou apertar a sua mão. Porque se você estiver com a mão suja, você vai estar contaminando a minha mão. Então, não é permitido, tá certo? Não é recomendado isso, tá? Quando eu abraço alguém, a pessoa vai falar comigo, porque geralmente quando a gente abraça, a gente fala. Então, essa distância que a gente está aqui, ela não é permitida, tá? Deveríamos estar longe. Mas como a gente tem guardado a quarentena aqui em casa, tanto eu como você, a gente pode estar perto, tá certo? A questão do abraço. Se eu abraço uma pessoa e eu vou falar com ela, as gotículas as gotículas de saliva que saem da minha boca vai respingar na pessoa. Então, eu posso estar com o vírus e eu posso passar para a pessoa ou a pessoa passar para mim. Então, não é permitido abraço, não é recomendado abraço por conta da contaminação através das gotículas de saliva, tá? Se eu não tiver álcool em gel, como eu faço para lavar as mãos? Muito simples. Se você tem uma torneira em casa com sabão, você vai lavar suas mãos, você vai lavar debaixo das unhas, como eu já falei, você vai lavar seus punhos e vai lavar os antebraços, tá? Essa região aqui, ela precisa estar totalmente livre, né? Nós até brincamos aqui em casa de ficar com as mãos assim para cima quando a gente lava as mãos, né? Igual como faz os cirurgiões. Então a gente precisa ter esse cuidado. Você vai lavar as mãos, você deve lavar bem durante 20 segundos, é o que recomenda o Ministério da Saúde, tá? Ah, como é que eu vou ficar lá 20 segundos passa tão rápido que você nem percebe. O tempo que você lava aqui, lava as mãos, lava debaixo das unhas, né? Direitinho, você limpou ali, você matou o vírus. Por que é importante o sabão? Como vocês já devem ter visto nos jornais, o vírus ele é envolvido por uma camada de lipídios, de gordura. Então, quando você passa sabão ali, você está derretendo aquela gordura ali, então você está matando o vírus, ele vai morrer. Vai ficar mais fácil de você se livrar dele, tá certo? Então, é importante lavar bem as mãos. Vamos para a quinta pergunta? Vamos. Posso visitar meus avós e pais diariamente? Nós não estamos no momento de visitar, certo? Estamos no momento de nos distanciarmos socialmente. A quarentena não é férias. É um momento que precisamos estar longe daqueles que fazem parte dos grupos de risco. É importante que as pessoas entendam que o grupo de risco são, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, os grupos de risco são os idosos, as gestantes, os portadores de asma, bronquite e doenças respiratórias, né? Diabetes, hipertensão, doenças autoimunes e pessoas que sofrem de problemas cardíacos. Então, é importante que você, que não faz parte desse grupo, entenda que os idosos, que os seus pais, né? Meu pai tem 64 anos, então eu preciso entender que ele faz parte do grupo de risco. Eu posso estar portando o vírus e passar para ele. Eu estou só com uma gripezinha. Existem sintomas do coronavírus que não são tão fortes em algumas pessoas. Então você pode acabar passando o coronavírus para esse grupo de pessoas que fazem parte dos grupos de risco e elas podem desenvolver uma característica do coronavírus, sintomas do coronavírus muito mais forte do que o que você tem. Então é preciso evitar. Veja, a doença ela não
vai se apresentar da mesma forma para mim como vai se apresentar para Samuel. Porque isso depende muito de organismo para organismo, tá certo? A gente já viu casos de pessoas que na mesma família o esposo se contaminou junto com a esposa não precisou ir para o hospital, ficou em casa, se tratou em casa, teve sintomas leves. Já o esposo precisou ir para a UTI e quase morre. Então ele precisou ficar no aparelho respiratório para poder respirar, porque ele não estava conseguindo, né? Foi para a UTI. Então é preciso ter cuidado, é preciso a gente se conscientizar que quarentena não é férias, quarentena é o momento de ficar em casa, né? Se proteger. Vamos para a sexta pergunta. Vamos lá. Coronavírus pode ser transmitido por pacientes assintomáticos? Sim, essa é uma grande questão. Segundo um estudo que foi publicado na Science, né, uma revista de ciências, pessoas assintomáticas com coronavírus são responsáveis por 2/3 das infecções. Essas transmissões, elas enfatizam a importância das medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas em várias comunidades, né, em vários países, principalmente na América, né, nos Estados Unidos e também na Europa. Porque muitos pacientes desses países, eles tinham coronavírus, eles testaram positivo para a Covid-19, né? E não tinham os sintomas que são graves, né? Os sintomas de dor no corpo, de problema respiratório. Então essas pessoas estavam contaminando outros pacientes. Por isso que você observa nos jornais hoje, né, um grande número de pessoas nesses países que estão contaminados por corona, né? E muitas pessoas acabaram morrendo porque elas foram contaminadas por esses pacientes assintomáticos. Aqui no Brasil, os testes que estão sendo feitos ainda estão sendo feitos em pessoas que já desenvolvem os sintomas de corona, porque nós não temos testes suficientes para toda a população brasileira. Então, está se dando prioridade às pessoas que já têm algum sintoma da doença, tá certo? Então, assim, pode existir pessoas no Brasil, né? Eu não estou dizendo aqui que existe, mas pode existir pessoas no Brasil que já estão contaminadas e não têm as características do coronavírus. Então, por isso é importante a quarentena, é importante o distanciamento social, tá certo? O pesquisador, nesse estudo, ele disse o seguinte, que os pacientes assintomáticos, eles chegam a ser 6 vezes mais numerosos, né? E mesmo com propensão menor a infectar outros, porque uma pessoa que tem os sintomas do coronavírus, ela tem uma taxa de infecção muito maior, ela consegue contaminar muito mais rápido uma outra pessoa. Mas os assintomáticos, eles conseguem contaminar numa velocidade maior. Então é preciso ter, eles são mais numerosos, os assintomáticos são mais numerosos, né? Porém a propensão para infectar é menor. Então, por exemplo, a gente pode aqui não ter nenhum sintoma, nós podemos ser portadores do vírus, tá? Então, seria mais ou menos 6 pessoas assintomáticas para 2 com os sintomas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá certo?